Que bênção. Você que está na internet também, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente. A gente está hoje na segunda ministração da série, a nossa série de janeiro, uma série sobre finanças. E a gente vai falar sobre entrega, que é o nome da série. E hoje a nossa ministração traz por tema os dois senhores, né? Então, ao longo dessas 4 semanas de janeiro, nós vamos estar falando sobre finanças. Semana passada nós falamos sobre o princípio na perspectiva bíblica e hoje a gente vai estar falando a respeito de os dois senhores. O texto dos dois senhores está em Mateus capítulo 6, verso 19. E Jesus traz esse ensinamento a respeito dos dois senhores. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria fazer uma recapitulada com vocês daquilo que a gente falou desde a semana passada. E se porventura você perdeu, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, pode assistir a ministração. Então, como foi que nós chegamos até aqui? Nós, na série de entrega, aprendemos na semana passada a respeito do conceito sobre princípios. E a gente viu que os princípios bíblicos, eles são inegociáveis e eles são eternos. Eles são inegociáveis, pois eles são baseados, eles são a base de qualquer ação que a gente desenvolve. Então, por isso que eles são inegociáveis. Se você tivesse princípios que fossem trocados, mutáveis, então você não conseguiria sustentar nada, porque toda vez que você tentasse firmar alguma coisa, você corria o risco dessa base destruir. Então, ele é inegociável porque ele é a base de sustentação de tudo aquilo que você vai desenvolver, e eles são eternos porque eles são estabelecidos no próprio Deus, no caráter de Deus, e Deus é eterno. Nós identificamos que a sociedade tem se perdido em relação a esses princípios e, por esse motivo, ela tem negociado os seus princípios. E isso tem levado a sociedade a uma ruína. E, entre tantas coisas que a ruína desses princípios tem trazido, é a tentativa de Satanás de tomar no coração do homem um lugar que deve ser de Deus. Então, Deus não é destronado do seu trono, mas no coração do homem, se o homem não colocá-lo devidamente nesse lugar, o coração do homem pode virar o trono de outras coisas, de outros desejos, né? Então, existe uma urgência que precisa queimar nos nossos corações, é que a gente precisa preparar um caminho de uma postura de arrependimento pautado na palavra de Deus. São essas coisas que nós vimos na semana passada. Nós vimos um princípio que nós destacamos na semana passada, que foi o princípio de honra, e nós vimos que do hebraico a palavra honra significa reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade, e ela pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. E aí a gente viu na Bíblia, então, que o princípio da honra, ele é estabelecido como algo que precisa ser cumprido. Nós lemos o texto de Provérbios, que através da obediência ou de uma vida entregue à obediência a este princípio, existe uma promessa de Deus sobre todos aqueles que vivem desta forma. Eu até fiz a ilustração sobre um outro princípio bíblico de honra, que é do pai e da mãe, e que é uma promessa do Senhor, né? Um mandamento que ele é seguido de promessa, né? Os dias seriam longos sobre a terra. E a gente viu que existem, então, várias referências bíblicas que direcionam para o mesmo propósito sobre uma vida verdadeiramente entregue para o Senhor, onde não adianta adorá-lo de lábios se o coração está distante de Deus, Mateus 15, 8, e não adianta ter atitudes que elas não estejam ligadas a uma postura de arrependimento, ou seja, é necessário que a gente tenha atitudes que demonstrem arrependimento, Mateus capítulo 3, verso 7. E isso, de maneira prática, se aplica em honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda, como a gente leu em Provérbios 3, 9. E aí sim, recapitulando esse histórico do que a gente estudou e do que a gente foi ministrado na semana passada, é que a gente vai tratar, então, a respeito dos dois senhores. Aí eu quero que você abra sua Bíblia, então, comigo, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, e a gente vai fazer a leitura. Amém? Hoje a gente vai ter alguns textos. Se você gosta de anotar, anota. Se você não trouxe nada para anotar, anota no celular, vai marcando aí, tá bom? Vamos lá. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam para matar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu,
onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor e sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Mateus capítulo 6, se a gente for folhear um pouquinho anterior, você vai perceber que Jesus tinha acabado de falar sobre um lugar secreto. Ele tinha acabado de falar sobre como praticar esmolas, ele tinha acabado de falar sobre como praticar a oração, ele tinha acabado de falar sobre como praticar o jejum, e depois de ele ter falado sobre tudo o que a gente deve fazer no lugar secreto, ele apresenta então uma forma de testemunho que deve ser vista pelas pessoas, uma maneira de se portar como um estilo de vida. Ele fala sobre um ambiente de lugar secreto e agora ele diz que a vida de alguém que busca a presença de Deus no secreto deve se reverberar num testemunho de forma pública diante das pessoas. Então, quem nós somos define, determina o que fazemos. Então, buscando uma interpretação para essa passagem bíblica, entendendo o princípio que Jesus está querendo ensinar, ele basicamente faz, ao longo desse relato, do versículo 19 até o final do texto, ele faz basicamente 4 perguntas, 4 destaques que eu e você precisamos trazer para o nosso coração. A primeira é, onde você tem colocado os seus tesouros? A segunda, como são os teus olhos? A terceira, a quem você serve como Senhor? E a quarta, o que ocupa o primeiro lugar na sua vida? E se você observar, Jesus, ao deixar nas entrelinhas essas perguntas, ele nos faz refletir e avaliar e olhar para dentro de nós sobre como nós estamos organizando a nossa vida. Jesus, ele é um mestre em ensinar. E nenhuma das afirmações de Jesus, nenhuma das perguntas de Jesus, nenhuma das ilustrações que Jesus fez foi à toa, foi aleatória. Todas elas cumpriram um propósito. Ele trazia o entendimento, a clareza, a luz a um assunto que estava obscuro ou que precisava de clareza e entendimento no coração do homem, no coração, na vida das pessoas. E a primeira pergunta que ele faz então no verso 19 ao 21, onde está o teu tesouro? E aí esse teu tesouro ele pode estar ou sobre as coisas ligadas ao céu ou sobre as coisas ligadas à terra. E aí, então, Jesus apresenta a respeito disso, como nós estamos lidando com esse aspecto da nossa vida, sobre aquilo que nós colocamos valor. E ele não está condenando as riquezas,
porque o fruto do trabalho faz parte da bênção do Senhor, ou seja, todo trabalhador é digno do seu salário, toda aquela pessoa que se empenha e se esmera em trabalhar, ela vai ser recompensada a respeito disso. Então Jesus não está condenando as riquezas, ele não está proibindo as pessoas de se prevenirem sobre as coisas, se prepararem sobre um tempo ruim, um tempo mau. Ele mesmo ensinou a respeito disso com as formigas, vai ter com a formiga seu preguiçoso, ou seja, a formiga ela se preocupa, ela sabe que vai ter um tempo ruim, um tempo em que ela precisa ter estoque, então ela trabalha para se preparar para o inverno, ela trabalha no verão para se preparar para o inverno. Então Jesus não está condenando isso, ele não está condenando o usufruir dos benefícios do trabalho, ou seja, você tem um ciclo de trabalho e agora você quer usufruir do seu trabalho. Ele não está condenando isso, afinal de contas nós trabalhamos 11 meses e o 12º mês a gente tira o quê? Férias. Então existe um princípio de descanso, um princípio de usufruto. Ele não está condenando isso, mas o que ele está condenando? O acúmulo para si. E como a gente pode traduzir o acúmulo para si? Em ganância desmedida e avareza mesquinha. O que Jesus está falando, sim, é a respeito desse tipo de postura, onde se acumula para si, e isso se torna algo que ocupa um lugar que não deveria ocupar no coração. Os tesouros nos são dados para serem repartidos. Nada trouxemos e nada levaremos. O problema não está em possuir o dinheiro, mas ele nos possuir. O problema não é guardar dinheiro, mas entronizá-lo no nosso coração. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. É isso que Jesus está alertando. E no verso 20, ele diz de uma forma bem ordenativa, de uma forma positiva, ele diz: ajuntem tesouros no céu e não na terra. Ajuntem tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não pode atacar. E o que ele está dizendo? Ele não está falando sobre criar uma linha de crédito celestial, como se fosse uma conta de banco, né? Eu faço as coisas aqui e está sendo creditado as coisas no céu. Não, isso não é acumular méritos pessoais diante de Deus. Não é isso que ele está falando. Nem manter um saldo robusto no banco celestial em virtude de boas obras. A gente não pode se enganar sobre isso, mas o que ele está falando é que quando nós usamos os nossos recursos para promover a causa do Evangelho, quando nós usamos os nossos recursos para socorrer os necessitados, isso é investir para a eternidade. Quando nós colocamos esse tesouro a serviço do reino de Deus, é nesse momento que nós estamos então perdendo aqui na terra e ganhando no céu. Nós estamos retendo algo no céu em relação à aplicação desses recursos. Por isso que nós honramos o Senhor com os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. O nosso tesouro, ele arrasta o nosso coração. Então, se o nosso tesouro estiver em coisas ligadas à terra, o nosso coração estará inclinado às coisas dessa terra. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, o nosso coração estará sendo inclinado às coisas do céu. Você está entendendo isso? Então, o primeiro alerta de Jesus e a primeira pergunta que ele faz é exatamente essa: onde está o teu tesouro? É como se Jesus estivesse querendo colocar as coisas em ordem. Ou seja, qual é o ponto de partida da nossa conversa? Para a gente começar a conversar, a gente tem que ter um ponto de partida. Se a gente não concordar, se a gente não entender qual é o start que a gente está dando, não vai fazer sentido as outras coisas na frente. Então Jesus primeiro faz essa pergunta: onde está o teu coração? Ele está ligado a que tipo de tesouro? Essa é a primeira pergunta. E aí ele passa para a segunda então. Ele fala a respeito dos olhos. No verso 22 ao verso 23, ele faz a seguinte pergunta, então: como estão os teus olhos? E aí, quando ele fala sobre os olhos, Jesus está fazendo essa declaração, querendo alertar que os olhos, eles são lâmpadas para o corpo. Como lâmpadas para o corpo? É que os olhos, eles podem nos fazer desejar, arrebatar o nosso íntimo como um desejo, e esse desejo ele pode ser inclinado tanto para nos fazer contemplar a beleza de Deus, quanto ele pode nos puxar o tapete e nos derrubar, deturpando aquilo que é a beleza e a criação de Deus. Eles podem nos conduzir para a prática do bem, ou eles podem nos conduzir para a prática do mal.
Eles podem nos levar para a vereda da justiça, ou ele pode puxar para o caminho da iniquidade. Por quê? Porque se os nossos olhos forem bons, a gente vai estar contemplando a beleza da criação divina. Se os nossos olhos forem bons, eles não vão deturpar a essência da criação. Se os nossos olhos forem bons, eles não vão desejar maliciosamente aquilo que eles contemplam. Então, os nossos olhos bons inclinam o nosso coração a algo bom. Mas, se os nossos olhos forem maus, eles serão cheios de cobiça e de ganância. Se os nossos olhos forem maus, eles serão cheios de impureza e lascívia. Se os nossos olhos forem maus, eles não vão se deleitar com o belo para a glória de Deus, mas eles vão cobiçar maliciosamente o belo para o seu próprio prazer. Por isso que Jesus chega à seguinte conclusão: um cego ele pode ter os olhos, mas ele não tem a luz que permite ver. Um cego, a pessoa que não consegue enxergar, então, é como se ela estivesse andando em trevas. E por não enxergar onde ela está andando, ela não sabe no que ela tropeça. Charles Spurgeon faz uma colocação poderosa sobre isso. Ele diz o seguinte: se a nossa religião nos faz pecar, é pior do que a descrença. Se nossa fé for presunção, nosso zelo for egoísmo, nossa oração for formalidade, nossa esperança for uma ilusão e a nossa experiência for entusiasmo, a escuridão é tão grande que até mesmo o nosso Senhor ergue as mãos com espanto e diz: quão grandes trevas são essas. Por isso que nós precisamos entender a seriedade de como são os nossos olhos. Porque se os nossos olhos estiverem sinalizando alguma coisa que deturpa a essência e a beleza de Deus, cuidado. Estes olhos, eles podem estar inclinando o teu coração a um caminho de realidade que você esteja tentando esconder. E aí ele vai dizer: quão grandes trevas estão aí. Porque você não está conseguindo nem enxergar essa escuridão. Você não consegue perceber que está em trevas, que está em escuridão. E aí nós chegamos então à pergunta derradeira do verso 24. A quem você serve como Senhor? Temos aqui apresentado por Jesus então dois senhores, Deus e Mamon. Existe uma linha teológica que vai dizer que Mamon é um deus babilônico e que ele estava vinculado à questão dos recursos, das finanças, mas não existe concordância de todos os teólogos que de fato existia esse deus babilônico chamado de Mamon. Mas quando você vai para a estrutura da palavra, que você pesquisa o significado, Mamon é um termo que aparece na Bíblia para se referir a bens terrenos. E a sua palavra significa, de forma transliteral, significa que o que se armazena ou no que se confia. É a personificação do dinheiro ou da riqueza. Algumas traduções bíblicas nem trazem mais a palavra mamon. Não sei se você chegou a ler na sua versão aí, já dizendo dinheiro ou riqueza no lugar da palavra mamon. Porque é isso que significa. E o que é interessante é que esses dois senhores, eles são opostos entre si. Bota Anderson, tá aqui, ó. Eu acho legal quando a gente olha para essa imagem que identifica a nossa série hoje sobre os dois senhores. Você percebe que os dois estão sentados no trono. Os dois se colocam como autoridade. A diferença é o que cada um representa. E a gente tem, então, a posição oposta entre eles. De um lado, quando Jesus fala a respeito desses dois senhores, ele diz: você não consegue amar os dois. Na relação com esses senhores, você vai amar o um e vai odiar o outro. Nessa relação, você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Nesta relação, você só consegue ser fiel a um deles. E se você for fiel a um, consequentemente, você está sendo infiel ao outro. E Jesus poderia ter chamado de Senhor qualquer coisa na terra. Ele poderia ter chamado Herodes de Senhor. Ele podia ter chamado outras autoridades de senhores na Bíblia e outras referências ele podia ter colocado como Senhor. A única referência que Jesus coloca alguém ou alguma coisa
no pé de senhorio, ou seja, de autoridade conflitante, é Mamon, ou seja, as riquezas. E quando ele está falando isso, ele está falando exatamente sobre aquilo que pode ocupar o lugar que não deveria, ou que o homem pode legitimar no seu coração, que é o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Nesse trecho, Jesus ensinou que uma pessoa não pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, nesse caso, a Mamon aparece como um tipo de personificação das riquezas e possessões, dinheiro, propriedade, alimentos, roupas e por aí vai. Jesus está se referindo a um tipo de cobiça que corrompe o coração do homem e o afasta de Deus. Um outro momento em que Mamon é citado está em Lucas capítulo 16. E lá, nesse texto de Lucas 16, após Jesus falar sobre uma parábola. Ele está ensinando sobre um administrador infiel. Não sei se você lembra dessa história, mas Jesus conta a parábola de um administrador e ele foi cobrado pelo seu senhor de como ele estava cuidando dos seus recursos. E aí esse administrador chega para as pessoas que estavam devendo ao seu senhor e diz assim mesmo: olha, aonde você está devendo X, você bota menos X. E ele começou a receber menos da dívida que o seu senhor deveria receber, e ele acabou ganhando amigos aqui na terra, ele acabou sendo bem visto pelas pessoas. E Jesus condena esse comportamento porque ele está dizendo: você está ganhando amizades aqui, você está tentando arrumar a sua vida aqui, mas você não está sendo fiel naquilo que está sendo colocado na sua mão. E por conta disso, você está mostrando como o seu coração está inclinado a algo que cobiça, a interesse próprio. E aí Jesus, quando ele usa a expressão, então, citado por Lucas, ele usa mamão da injustiça, ou seja, uma riqueza adquirida de forma injusta, um ganho desonesto, uma posse que foi tida com origem iníqua. E aqui revela toda a cobiça egocêntrica do homem. As pessoas juntam riquezas achando encontrar nelas a segurança para as suas vidas, mas o que acabam de fato é encontrando escravidão nela. Esse senhor Mamon, ele é o dinheiro que exige dedicação exclusiva dos seus súditos. Ele é um senhor que sempre está em busca de pessoas que lhe sirvam, como todo senhor possui súditos e busca alguém para servi-lo. Ele escraviza os seus súditos. Este senhor, ele é carrasco. Ele deturpa a maneira correta de lidar com as finanças. Ele é um senhor que quer tomar o lugar de Deus no coração do homem. E quando este lugar é ocupado, há uma deturpação dos princípios bíblicos, pois ele corrompe o coração do homem. Na Bíblia, nós vamos encontrar exemplos de pessoas que amaram e serviram a Mamon. Você pode encontrar em João capítulo 12, verso 6, falar a respeito de Judas Iscariotes. O que aconteceu com Judas? O apóstolo João vai revelar que ele era um ladrão hipócrita. Em Lucas 22, 3, você vai perceber a devoção de Judas em relação a Mamon, quando nitidamente, em troca de dinheiro, ele vende Jesus e entrega Jesus por 30 moedas de prata. Então você percebe que tanto sendo hipócrita no texto de João, como sendo alguém que cobiçou e traiu Jesus por moedas de prata, ele estava a serviço dos seus próprios interesses. Esse texto de João que a gente citou aqui, é aquele texto em que ele vê uma mulher que chega aos pés de Jesus e quebra um vaso de perfume muito caro. E quando ele vê aquilo, ele dá uma lição de moral, ele enche o seu comentário de moralidade diante dos seus companheiros e diz assim mesmo: que desperdício! Poderíamos pegar este perfume, vender e ter dinheiro para dar aos pobres. Mas aí o texto faz esse confronto. Ele não estava falando aquilo porque ele se preocupava com os pobres. Ele estava falando aquilo porque se esse perfume fosse vendido, entraria mais dinheiro para a sacola que ele administrava. E ele teria mais chances de roubar da sacola, como ele sempre roubou. Então você percebe nessa fala hipocrisia, moralismo falso, raso. E aí você vê na vida dele o resultado disso, que foi quando ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Então, total devoção ele tinha a esse desejo próprio do seu coração. E Jesus fala a respeito disso: tomem cuidado,
Porque no coração do homem não tem como ter dois senhores. No coração do homem sempre haverá um Senhor. Ou ele é o Senhor Deus, ou é um outro Senhor, que é a cobiça e o desejo do próprio homem. Jesus diz que nem Deus e nem as riquezas aceitam devoção parcial. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele não aceita um coração dividido entre duas devoções. É possível um indivíduo ser empregado de dois patrões, mas é impossível ele servir a dois senhores. Quem serve a Deus não pode mais viver debaixo do jugo de Mamon. Quem é escravo de Mamon não pode ser servo de Deus. Essa, então, é a terceira pergunta que Jesus traz como confronto. A quem você serve? Quem é Senhor na sua vida? E aí ele conclui esse texto que a gente leu de Mateus com a quarta pergunta, a quarta colocação, que é: o que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Nesse texto de Mateus, após Jesus falar no Sermão do Monte, apontando sobre a soberania de Deus, o cuidado de Deus com aqueles que buscam o seu reino, buscam a sua justiça, o modo que eles não precisam se preocupar com o dia de amanhã, com o acúmulo das riquezas para si, pois Deus garante tudo aquilo que eles precisam para sobreviver. Quanto a nós, verdadeiros seguidores de Cristo, não podemos colocar os nossos corações em Mamon. Ao contrário, devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. E eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses 3, 8. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E ele fala isso entendendo outra coisa, Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha a supremacia. Sobre o que ele deve ter supremacia? Sobre tudo. A gente gosta de fracionar a nossa vida. Sobre isso Deus tem controle, sobre isso Ele é dono, sobre isso Ele pode intervir. Sobre isso aqui eu tomo de conta, ou isso aqui não tem nada a ver com Deus. Essa parte aqui não diz respeito diretamente a Deus. Mas quando nós estamos enfrentando qualquer situação, seja qual for, é aos pés dele que a gente se prostra para pedir ajuda. Então a gente quer a bênção ou o cuidado de Deus sobre o nosso todo, mas a gente não entrega o todo ao governo dele e ao cuidado e à submissão a ele. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Olha o que Paulo fala para Timóteo. A gente vai ler do 7 ao 10. 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Verso 10. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Percebe como esse texto de Paulo está bem alinhado com o que Jesus está falando a respeito dos dois senhores? Não está criticando ter riqueza, está criticando o amor ao dinheiro, o amor à riqueza. Dependendo da motivação do coração, haverá uma inclinação em relação ao dinheiro. Quando a motivação é errada, recai sobre o dinheiro, o espírito de Mamon estará agindo. O teu dinheiro, ele é um soldado, e você escolhe o que fazer com ele, e o que ele vai fazer a teu serviço, se ele vai estar a serviço do reino de Deus, ou se ele vai estar a serviço do império das trevas.
É você que vai dizer para este soldado o que ele vai fazer. Ele não pode ganhar um status indevido, porque senão ele ocupa um senhorio e aí é um outro espírito que estará agindo a respeito do dinheiro. A gente precisa entender que para que o nosso coração compreenda essas coisas e saiba discernir as tentações e aquilo que a gente enfrenta na vida, Deus mesmo, no início ainda, estabeleceu limites como forma de nos ensinar com a liberdade, que toda liberdade tem um limite, uma forma de disciplinar o coração do homem. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 2, verso 15. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, lá no começo, no início, a gente vai perceber como Deus disciplina o coração do homem como uma forma de dizer que com liberdade ele coloca limites para que a gente possa crescer e aprender de forma saudável. Assim, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Verso 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. O que a gente está vendo aqui? Liberdade. Você vai comer livremente de tudo. Liberdade. Verso 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. O que aqui é? Limite. Limite. Você pode comer de tudo, menos desta árvore. É limite. Você tem como aprender outros princípios aqui. Princípio de obediência. Você tem como aprender aqui o princípio de submissão, de honra. Tem muita coisa que você pode extrair desse texto. Mas, de uma forma geral, você pode perceber que Deus deu liberdade para o homem. E perceba que essa liberdade, se você for considerar a árvore do conhecimento comparado com todas as árvores que existiam no jardim, eu não sei nem como mensurar isso, mas vamos colocar 99,999999. Era uma árvore comparada a tudo que ele tinha criado. Era insignificante. Era um pingo em tudo. Deus deu liberdade para o homem e colocou apenas uma condição. O que essa condição faz? Ela disciplina o coração do homem. Coma livremente, mas não toque naquilo que Deus trouxe para si. Quando Deus colocou essa condição, Ele está guardando para Ele aquele ponto de condição. E aí, o que o homem podia fazer? Podia comer de tudo, mas não devia tocar naquilo que Deus separou para si. A árvore do conhecimento era de Deus. Ele não podia comer daquela árvore. Deus toma para si uma parte do todo, já que Ele era o dono de tudo. E Ele compartilha tudo com o homem, dando liberdade, mas colocando limite. E esse limite trazia disciplina para o seu coração. Não coma daquela árvore. E aí Deus nos ensina então que nós sejamos mordomos dos recursos que Ele colocou nas nossas mãos. E com liberdade Ele nos dá condições de sermos mordomos de tudo que Ele coloca nas nossas mãos. Mas Ele pede de nós apenas a disciplina do nosso coração, de não desonrá-lo com aquilo que Ele colocou à nossa disposição. E aí eu quero ler o último texto com vocês, que é o texto que está em Lucas capítulo 16, verso 10. Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Perceba isso relacionado com o texto que a gente acabou de ler de Gênesis. Deus tinha dado apenas uma condição, apenas um limite, apenas um ponto. E o homem não conseguiu ser fiel a respeito desse limite ao coração. Você já deve ter percebido que nessa série de finanças nós não estamos aqui dizendo assim, traga todo o seu dinheiro, não é isso. Não adianta a gente achar que finanças a gente lida com regras. Finanças a gente lida com algo material de uma forma que Deus não trata desse jeito. A gente precisa entender o princípio que está por trás daquilo que Ele estabeleceu. A gente precisa entender como o Senhor nos olha, precisa entender o nosso papel como mordomos de tudo aquilo que Ele colocou. É por isso que na semana passada nós entendemos o princípio, e o princípio é de honra. Por isso que hoje a gente está olhando para dentro do nosso coração, para sondar e dizer assim mesmo, quem é o Senhor dentro do meu coração?
E a gente vai dando alguns passos. Semana que vem a gente vai falar sobre redenção e mordomia. E quando a gente começa a entender todos esses princípios e todos esses estatutos estabelecidos por Deus, a gente começa a viver uma vida de organização a respeito das nossas finanças, não porque existe um devorador roendo, um gafanhoto migrando, ou porque não há prosperidade, porque eu não sou dizimista. Não se trata disso. Se trata de como eu estou vendo Deus no meu coração. Se trata de como eu estou me relacionando com Ele. Se trata de como eu me porto como mordomo das coisas que Ele colocou nas minhas mãos. Se trata disso. Se eu não for fiel ao Senhor, primeiramente no meu coração, não importa quanto de dinheiro eu coloco nesse gasofilácio. Não importa se ele é a 10ª parte, a 20ª parte, a 30ª parte. Não importa. E a gente pode contar vários testemunhos de pessoas que começaram honrando ao Senhor com 10% e passaram depois a honrar o Senhor com 90%. Não se trata disso. Porque Deus não estava preocupado com a quantia, não se tratava da quantia, nunca se tratou da quantia, mas se tratava sobre um coração. Quando o Senhor encontra um coração fiel, Ele é glorificado. Quando Ele encontra um coração submisso, Ele é honrado. Quando Ele encontra um coração obediente, Ele dá semente ao que semeia. Quando Ele encontra alguém que vai administrar bem aquilo que Ele coloca na mão, Ele sabe com quem Ele pode contar. Então não se trata dos recursos, não se trata dos benefícios que podem vir sobre a tua vida e sobre a tua casa. Não se trata disso. Se os teus olhos estiverem enxergando isso, sonda o teu coração, porque com certeza a inclinação do teu coração não está sobre a beleza daquilo que Deus é de fato e do que Ele representa para a tua vida. Mas se ela estiver, te prepara, porque com certeza quem é fiel sobre pouco, Deus vai colocar sobre muito. E aqui não é uma matemática sobre coisas que você faz com uma troca de moeda. Aqui a gente está falando sobre quem semeia e quem colhe. É uma lei de semeadura. E quem julga essa semente não é o homem, é Deus. Quem observa como isso está sendo feito não é o homem, é Deus. Certa vez Jesus estava no templo, olhando como as pessoas ofertavam. E ele dentro desse contexto falou, olha, percebe quem são as pessoas que sentam nas primeiras cadeiras? Eu não sei se é por isso que as primeiras cadeiras estão vazias, né? As pessoas não gostam muito de sentar nas primeiras cadeiras, mas geralmente nas primeiras cadeiras eram as pessoas que gostavam de ser honradas, gostavam de ser elogiadas e gostavam de mostrar que estavam com roupa bonita. Então eles se vestiam bem e vinham para as primeiras fileiras, porque era um lugar de honra. E aí nas primeiras fileiras eles começavam a orar de voz alta, e começavam a fazer recitar os textos de forma alta, e eles falavam bonito, de forma eloquente. E aí Jesus dizia assim, ó, tudo aparência, tudo aparência, tudo aparência. Eles estão fazendo tudo isso daqui para poder as pessoas acharem que eles são top, que eles são os caras. Mas não é isso não. O coração deles está longe. Um monte de falsidade aí. Não vive nada do que estão falando. Não sei se é por isso que as cadeiras estão vazias. Aí aqui na igreja as pessoas sentam só da segunda para trás, né? E aí Jesus olhando as pessoas no templo, eles chegavam, a hora de eles mostrarem então que eles estavam sendo prósperos, era a hora de trazer o dinheiro. E aí eles vinham com os sacos de dinheiro para fazer as ofertas, com as quantias para fazer as ofertas. Só que aí Jesus observa uma senhora, simples, humilde. Ninguém dava nada para ela. Eu não sei de que lugar do templo ela saiu, não sei se ela saiu lá de trás, eu não sei de onde ela saiu. Mas Jesus diz que ela chegou no gasofilácio com o coração entregue ao Senhor, submisso ao Senhor, e entregou tudo que ela tinha. 2 moedas. Era tudo que ela tinha. E só o fato dela ter feito aquela entrega ao Senhor, ele disse que aquela oferta foi a maior de todo mundo que deu. Quando Jesus faz isso, ele estabelece um parâmetro. Toda vez que você vai medir alguma coisa, você mede com um parâmetro. Que parâmetro Jesus estabeleceu? Se for o parâmetro do mundo, ele está dizendo assim, o mínimo são 2. Mas não foi esse parâmetro que ele usou no princípio do mundo. Ele disse assim mesmo, ela entregou do tudo que ela tinha, ela honrou o Senhor com tudo que ela tinha. E outras pessoas vão dizer assim, então dá tudo, entrega tudo. Não, não se trata disso, gente. Não se trata disso. O que moveu aquela mulher a fazer aquilo, a razão humana não é capaz de explicar. O que fez aquela mulher agir daquela forma, a razão humana não é capaz de explicar. Não tem a ver com a quantidade, não tem a ver com o valor, mas tem a ver com princípios.
Os princípios são esses parâmetros disciplinadores no nosso coração. E eles fazem manter os nossos olhos firmes em Deus, para a gente não se desviar. Está na hora de nós fazermos uma autorrevisão nas nossas bases e colocar as coisas no seu devido lugar. Está na hora da gente honrar ao Senhor não com os lábios. Está na hora da gente honrar ao Senhor com o nosso coração. E o teu coração, ele vai te mover a fazer coisas que naturalmente você não era capaz de fazer. Ou você não tinha condições de fazer. Ou você era resistente a fazer. Mas isso não é uma regra e isso não é um pedido das pessoas. Isso é aquilo que o Espírito Santo vai fazendo no teu coração e na tua vida. Porque se Deus é o Senhor da tua vida, é Ele que te faz andar em lugares altos. Se o Senhor é o Senhor na tua vida, é Ele que te coloca no lugar de honra. É Ele. Não se trata de uma mecânica natural. Se trata de onde está o teu coração. Ali estará o teu tesouro. Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Você entendeu o que a gente foi ensinado essa manhã? Sentados mesmo, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Faça uma autoavaliação, uma autorreflexão. Sonde o seu coração a respeito do que a gente falou aqui. Que o Espírito Santo possa te trazer, se enquanto a gente falava, se enquanto a gente lia a Bíblia, se algo veio à tua memória, se algo veio ao teu coração, não despreza isso. Apresente ao Senhor isso. Ora a respeito disso. Se orar a respeito disso te leva a um caminho de arrependimento, trilha esse caminho de arrependimento essa manhã. Se essa lembrança, se essa memória, se aquilo que o Senhor trouxe ao teu coração durante essa palavra está te trilhando a um caminho de mudança de atitude, assume esse compromisso agora diante do Senhor sobre uma mudança de atitude. Se você percebeu que achava que Deus estava com o controle, estava sentado no trono do teu coração, e sobre determinadas coisas você percebeu que não, corrige isso agora. Tenha o teu tempo de oração com o Senhor. Ele te tem como filho amado. Ele te tem como filha querida e amada. A gente só precisa corrigir o nosso coração.